Boa noite, meus irmãos. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos na casa de Francisco de Paula por essa nossa reunião de sexta-feira, esse nosso encontro. Embora aparentemente à distância, estamos bastante perto. Que bom, estamos muito perto mesmo, podendo sentir o calor dos irmãos e que possamos aproveitar bastante esse tempo que aqui vamos passar. Conceição, por favor, você pode começar a ler para ambientar? Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, por Chico Xavier. O paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Marcos 2:4. Muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para a meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele, sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recordo o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Graças a Deus. Graças a Deus. Dona Clélia, por favor, pode ler da irmã Sheila a página? Boa noite, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Hoje é dia 13 e a mensagem do dia é mais adiante. A sabedoria divina estabeleceu leis que impulsionam a vida naturalmente para a harmonia. Hoje, talvez haja sombra. Amanhã, porém, a luz voltará. Agora, é possível que a tempestade ocorra. Depois, porém, a bonança retornará. Por ora, é provável que a dor te visite, mas além, todavia, a paz te sustentará. Nesse momento, é possível que a enfermidade te faça companhia. Logo mais, porém, o equilíbrio retornará. Lembra-te de que és um espírito imortal e que a saúde é o teu estado natural. Tudo mais que se te apresente com ameaças perturbadoras terá caráter transitório, porque é da lei de Deus que todas as criaturas se libertem do ego e cresçam para a consciência cósmica, plenas de paz. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. As mensagens da irmã Sheila sempre com grande conteúdo para nossa reflexão. Graças a Deus. Elevando os nossos pensamentos. Vamos orar. Disseste que onde dois ou mais estivessem reunidos em teu nome, tu lá estaria. Na certeza da tua presença, Jesus, nós te pedimos,
nos ampara, nos fortalece, para que nesta noite possamos dar o melhor de nós, levar aqueles, como nós também, aflitos, possa chegar a eles o conforto, o carinho, e que, ao final desse trabalho, tenhamos a certeza de que somos dignos de participar da tua seara. Assim nós te agradecemos do fundo do nosso coração, por tanto que o Senhor nos ama. Obrigado, Pai. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como iniciada a nossa reunião dessa noite. Pedindo à nossa irmãzinha Lígia que leia um trechinho do Evangelho. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 23, Moral Estranha. O Espiritismo vem realizar no tempo certo as promessas do Cristo. Entretanto, não pode fazê-lo sem destruir os abusos. Como Jesus encontra sob seus passos o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, batidos em suas últimas trincheiras, tentam barrar-lhe o caminho e lhe suscitam entraves e perseguições. Por isso lhe é preciso também combater. Mas o tempo das lutas e das perseguições sangrentas passou. As que se tem a suportar são todas morais, e o seu termo se aproxima. As primeiras duraram séculos. Estas durações durarão apenas alguns anos, porque a luz, em lugar de partir de um só foco, jorra sobre todos os pontos do globo e abrirá mais cedo os olhos aos cegos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus, que assim seja. Agora nós vamos ouvir a nossa irmã Leia, que vai fazer o estudo dessa noite para nós. Por favor, Leia. Boa noite a todos. Sinto todos abraçados. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá? Então, mais uma vez, boa noite a todos. Sintam-se todos abraçados. O estudo que eu trago hoje é sobre Paulo de Tarso e a lei de conservação. Qual a similitude que eu estou usando a vida de Paulo de Tarso com as leis divinas? A vida de Paulo de Tarso foi vivenciada através dos preceitos das leis divinas ou das leis naturais, né? Um exemplo, nós vamos dizer da lei de instruição. Paulo de Tarso, o convertido de Damasco. Na questão 728 do Livro dos Espíritos, há uma pergunta: é a lei da natureza a destruição? E há uma resposta: precisa que, tendo se destruir, para renascer, destrua-se para renascer. E se regenerar, não passa de uma transformação. Então, Paulo é um desses personagens mais marcantes que nós temos na Boa Nova, que nos diz respeito à transformação. Porque a transformação, ela também é uma lei de Deus. Então, quando eu falo da lei de conservação em Paulo de Tarso, primeiro vou falar da lei de conservação. Na questão 702 do Livro dos Espíritos, a seguinte pergunta: é da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer um que seja o grau de sua inteligência, nos é puramente maquinal e raciocinados em outros. E a questão 703 pergunta: com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso,
que foi que Deus lhe deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles os sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, meus irmãos, os espíritos esclarecidos, que nos ensinam a lei de conservação, é a lei de Deus, é o instinto natural, é responsável pela manutenção da vida e da sobrevivência dos seres. E o Criador, o nosso Pai, nos convida ao equilíbrio em todos os setores da nossa vida. Porém, o grande desafio que nós temos é distinguirmos o limite entre o supérfluo e o necessário diante das tentações que o mundo nos oferece. Nós sabemos que Deus é infinito amor, é sabedoria, e Ele nos concede essa bênção da encarnação. E que, obviamente, Ele nos proverá das condições necessárias para que nós possamos cumprir o nosso dever aqui na Terra. Mas a questão é que os nossos sentimentos, nossas perspectivas, a nossa visão, nem sempre estão alinhadas com os sublimes objetivos da vida. No Evangelho de Mateus, no parágrafo 6, versículo 28 a 30, Jesus nos traz o ensinamento. Examinai os lírios do campo como crescem. Não labutam e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se a erva do campo que hoje existe e amanhã será lançada ao forno, Deus assim veste, muito mais a vós, homens de pouca fé. O que essa passagem que está no Evangelho de Mateus nos mostra? Ele mostra aqui para nós o amor de Deus para a sua criação. Ele é como um bom pai, que dá tudo o que é necessário para o desenvolvimento dos seus filhos. Mas quando nós olhamos essa frase, não labuto e nem fio, qual é o significado dessa frase nesses ensinamentos? É que não devamos ficar de braços cruzados, esperando que as coisas caiam do céu para fazer o trabalho que nos compete a fazer. Pois se nós agirmos desse modo, nós estaremos descumprindo um outro aspecto da lei de Deus, que é a lei do trabalho. Então, a vida de Paulo foi vivenciada através dos preceitos. Para ter vou fazer um apêndice desse estudo de Paulo, trazendo uma coisa assim, um esclarecimento melhor sobre ele. Vamos ver. O convertido de Damasco, que ele chamava-se Saulo, ele nasceu na cidade de Tarso e ficou como Paulo de Tarso. Então, o nosso convertido foi um inspirador de Lucas na elaboração do seu terceiro evangelho. Quando no corpo físico e depois na condição de espírito desencarnado. E Lucas esteve com Paulo no seu cativeiro em Roma, pouco antes da sua morte. E Lucas costumava acompanhar Paulo nos seus trabalhos, acompanhava ele nas suas viagens apostólicas, ajudando como médico. E Paulo tinha com Lucas um carinho muito grande e chamava ele de meu médico querido. Então, e podemos observar que no Evangelho de Lucas é o que ele mais cita as mulheres no seu Evangelho. Ele cita Maria, ele cita Isabel, ele cita Joana de Cusa, ele fala de Maria Madalena, ele fala de Isabel, é o que mais fala das mulheres no Evangelho. E através das elucidações do nosso querido, das revelações, inclusive, falando melhor, das revelações do nosso querido Emmanuel, ele disse que Paulo de Tarso ele tinha assim, uma relação muito amistosa com as mulheres.
chegando a colocá-las, muitas vezes, como responsável das suas igrejas, onde ele fundava. Todas as igrejas mencionadas nas epístolas de Paulo, sempre há uma mulher que colaborou com ele. Então, a gente vê aqui Paulo na lei de igualdade, né? Paulo e o mundo feminino. E também, segundo Emmanuel, as suas revelações, ele nos fala que Paulo queria muito saber mais sobre Jesus, né? Conhecer mais Jesus. Então, ele foi visitar a mãe de Jesus, foi visitar Maria na sua casinha em frente ao mar, uma casa simples, e foi conversar com ela. Ele estava se interessando pelas narrativas muito carinhosas a respeito da noite de nascimento do Mestre. E ele gravou a conversa, tudo isso no seu íntimo, né? Guardando essas impressões. E prometeu a ela, na outra oportunidade, na primeira oportunidade que ele pudesse, que ele iria recolher mais dados para elaborar o evangelho. Ele queria fazer um evangelho sobre Jesus. Ele queria escrever para os cristãos no futuro. E Maria falou que ia colaborar com essa empreitada desse irmão Paulo. Mas Paulo, estando em Éfeso, estava ao lado de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, e estava envolvido em várias divergências entre os cooperadores da Igreja do Cristo naquela cidade. E ele abraçou essa divergência, né? Na luta da defesa das ideias do seu mestre amado, do Mestre Jesus, combatendo sempre essa influência perniciosa dos israelitas comerciantes, né? Que enriqueciam financeiramente vendendo estátuas, vendendo objetos ligados ao culto a uma deusa. E essas ideias, como é que se diz? Essas pregações do Paulo começaram a modificar as preferências desses irmãos. O povo começou a se interessar por os ensinamentos, porque ele vem essas pregações de Paulo. E isso começou a atrapalhar os interesses dos comerciantes. E se sentiram com isso prejudicado, forçando que Paulo fosse embora, que ele fosse pregar em outras paragens. E ele sentiu que os comerciantes estavam muito sendo pressionados e ele resolveu ir embora para não ter mais problemas. E João Marcos falou, perguntando a ele se ele não ia, se ele estava pretendendo fazer o evangelho. E ele falou, é verdade, eu estou pretendendo fazer, mas eu sei que eu não voltarei, mas eu enviarei um companheiro para colher todas as anotações. Então, ele disse, eu não vou voltar. Virar aqui um companheiro meu, com as devidas anotações da mãe de Jesus, tudo sobre ele. Mas só que Paulo desencarnou antes de que Lucas realizasse esse seu desejo, fizesse esse projeto. Mas Kardec, os espíritos revelaram a Kardec que, quando surpreendido pela morte e não vendo concluído aquele seu desejo, influenciar outros espíritos humanos a fim de que os leve adiante. Isso é na questão 314 do Livro dos Espíritos. Então, o objetivo de Paulo na Terra era por o bem da humanidade. Mas no mundo dos espíritos, esse objetivo, esse desejo, continua sendo. Então, o que nós vemos? Ficamos aqui com uma certeza de que Lucas foi o médium de Paulo quando da elaboração do terceiro evangelho, considerando, no entanto, como intérprete do pensamento do convertido de Damasco, teve a liberdade de mesclar o tão importante documento com o entendimento a respeito dos ensinamentos de Jesus, pregados e vivenciados por ele, de Paulo de Tarso. E Lucas
esteve com Maria para colher todas as informações daquilo que Paulo gostaria de fazer. E o evangelho que foi sonhado tanto por Paulo foi feito por Lucas. E ele dedicou, no início do seu evangelho, à mãe de Jesus. Então, meus irmãos, se relacionarmos os ensinamentos da lei de conversão à vida de Paulo de Tarso, nós vamos encontrar inúmeras passagens que podem exemplificar essa vivência perfeita de Paulo com as regras da lei. Porque além da força, do vigor físico, da personalidade apaixonada e determinada de Paulo, ele tinha um coração generoso, fiel e amante da verdade. Possuía uma inteligência excepcional, profundo conhecedor das leis, educado nas melhores escolas. Ele falava 3 idiomas, o grego, o hebraico e o latim. Teve como mestre o sábio Gamaliel. Ele sabia transitar entre os diferentes povos com uma habilidade incomum por ser um profundo conhecedor do espírito humano, além de ter a maior cidadania, mais influente da época. Se Pedro foi a rocha da qual Jesus ergueu a sua comunidade, Paulo foi o vaso escolhido por Jesus para carregar seu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. A sua alma reunia elementos necessários para se relacionar com as principais nações da época em prol da difusão do cristianismo. E Paulo de Tarso viveu o cristianismo nascente, e ele se tornou uma das principais lideranças do colégio apostolar de todos os tempos. Nós podemos aí relacionar com uma lei de liberdade. Paulo e o apóstolo dos gentios. Ele implantou diversas ações junto a outros companheiros para a sustentabilidade do movimento iniciado por Jesus. Nós podemos destacar o estímulo à composição de outros evangelhos, além de Mateus, a criação de um verdadeiro acervo sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, a divulgação das suas epístolas como meio de conexão entre as igrejas, promoveu a unidade de entendimento na formação da mentalidade cristã e para uma sustentação econômica, implantou uma ação para a autonomia das primeiras células de trabalho, construindo o primeiro centro cristão de atendimento psiquiátrico, hoje conhecido como os hospitais espirituais. Então, nós vemos aqui a lei de progresso, Paulo e a evolução na compreensão de Deus, e vemos aqui lei da sociedade, Paulo e o cooperativismo cristão. E muitos, meus irmãos, consideram que Paulo vivia sob excessiva austeridade, até vezes questionavam muito essa dura disciplina que ele se impôs a si mesmo. E não caracterizava como, alguns achavam que estava como se fosse caracterizado como um suicídio indireto, mas não foi nada disso, não era isso. A sua intenção nunca foi essa. Nunca foi de dar cabo à sua própria existência e também nunca foi negligente diante da providência divina. As muitas provações, as expiações que ele passou eram originárias da situação e circunstância daquela época. Como vou citar alguns exemplos. Durante as suas viagens missionárias, seu alimento era escasso. Nunca se negou ao consumo, mas nunca se negou ao consumo necessário para viver. O pão, a água, as frutas silvestres. Mas quando lhe davam um alimento mais rico, com mais substância, ele aceitava de bom gosto. E quando perseguido em Damasco, prestes a ser preso, ele aceitou escapar num cesto para fora dos muros da cidade contra a sua vontade,
porque ele estava achando que estava fugindo daquilo que ele estava fazendo, do seu testemunho religioso. Mas acabou cedendo para poder dar continuidade a essa tarefa, essa divulgação do evangelho em outras paragens. E em casos de enfermidades graves, ele procurava o repouso necessário para ter o seu refazimento. E nunca negligenciou auxílio de encarnados e desencarnados, desde que não ferisse a ética do cristianismo. Paulo, ele foi um fiel seguidor de Cristo. Ele não trabalhou sozinho, além de ser inspirado pelo espírito de Estevão. Estevão, no mundo espiritual, ajudou Paulo a encontrar Jesus. Trabalhou intensamente para auxiliá-lo no cumprimento do apostolado. E, no fim, Paulo e Estevão se reuniram para sempre no mundo espiritual. Lei de justiça, de amor e de caridade. Esses são alguns exemplos do respeito da lei de conservação, observando no aspecto pessoal de Paulo de Tarso. Porque se nós ampliarmos essa análise para a contribuição na conservação do movimento cristão, nós veremos que o Mestre Jesus, ele se ocupa, desde o início dos tempos, que a sua obra seja sustentável, ou seja, ações e utilização de recursos para a satisfação das necessidades presentes não podem comprometer as necessidades das gerações futuras. E quando usamos esse termo sustentabilidade, que é a forma moderna, né, de se referir à aplicação da lei de conservação. Porque a preocupação, gente, de se preservar as instituições diante das situações desfavoráveis do mundo é uma realidade em todos os setores sociais. E com o cristianismo não é diferente. Porque é muito importante deixar claro que, ao dizermos conservação, nós não estamos nos posicionando contra o desenvolvimento, nada disso, pelo contrário. Até porque a lei do progresso é uma lei divina. Até porque essa palavra conservador dá a entender, assim, que indica assim, é pessoa ou é uma instituição arcaica, é uma coisa retrógrada, contrária à modernização, conforme o avanço social e da ciência. Não, a lei de conservação, ela tem um objetivo de preservar pessoas e instituição, acompanhando o progresso e o avanço tecnológico, desde que a modernidade em questão não fira os valores e os princípios fundamentais da lei de Deus. A lei de conservação, meus irmãos, ela é muito, mas muito abrangente do que foi colocado aqui nesse estudo inicialmente. Mas se formos fazer um estudo muito amplo do assunto e tendo como referência Paulo de Tarso, nós teríamos que abrir muito esse leque para falarmos de sustentabilidade ético-moral, a sustentabilidade sociopolítico-cultural, a sustentabilidade ambiental, a sustentabilidade econômica e a sustentabilidade espiritual. Todo esse material sobre esse assunto que foi falado aqui, de outros, nós encontramos na Bíblia Sagrada, nós encontramos no Livro dos Espíritos, nós encontramos no livro Novo Testamento de Haroldo Dutra, no livro Caminho, Verdade e Vida, encontramos no livro do Paulo Estevão, na revista Formador, a revista A Reencarnação da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, e também Novas Esperanças de Chico e Humberto de Campos. Então, para encerrar esse pequeno estudo,
Eu trouxe um capítulo que achei muito interessante, acho que tem muito a ver. Ele está no livro Vinhas de Luz, de Chico Emanuel, a capítulo 133, Casa Espiritual, e que diz assim, eu achei muito interessante, porque logo no primeiro parágrafo diz assim: cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em reduto de seres traiçoeiros, venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradias fantasiosas que ostentam fachada da soberba, com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres, em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muita vez, é imprescindível que os alicerces do nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal, é também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão, sem reforma interna, dispõe apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Lindo isso, né? Profundo. É isso que eu tinha a mostrar para vocês, meus irmãos. Muito obrigada pela oportunidade e que Deus abençoe a todos vocês. Nós é que agradecemos, Léia. Obrigado pelo seu estudo, bastante material para a nossa reflexão. E você ouvir a história, ouvir fatos de Paulo é sempre... E ainda ouvir você falar em Paulo e Estevão, aí nos remete a momentos assim de uma leitura maravilhosa, que é esse livro de Paulo e Estevão. Obrigado, Léia. Obrigado mesmo. Continuando o nosso trabalhinho, mantendo nossos pensamentos elevados, com bastante fé. Vamos orar. Levar ao próximo, né, que de nossas mentes e corações emane aquele amor para chegar a todos aqueles que sabemos que estão passando por momentos tão difíceis. Aqueles irmãos que estão vivendo nesses países que estão passando por tormentos. Dá-lhes força, Senhor. Protege-os. Te pedimos pelos irmãos que estão confusos nesse momento, nossos irmãos desempregados, que, como disse a mensagem da irmã Sheila no princípio, mais adiante, calma, mais adiante tudo vai se resolver. Então mantenham a calma para poder visualizar as coisas. Se tranquilizem. Pedimos pelos irmãos que perambulam pelas ruas nessas noites. Dá-lhes força para sair disso, Senhor. Toca-os, fortaleça. Jesus, governador desse planeta, intui os dirigentes da Terra para que eles se unam primeiro entre eles, Jesus, e depois se unam ao povo nesse momento, para que possamos encontrar as soluções adequadas. Se
ser superior a ninguém. Toca a todos, toca, Deus. Ismael, governador do Brasil, protege a tua terra, protege teu país, protege a todos nós. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapô Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz, doutor Ciríaco. Toca os nossos irmãos enfermos. Toca a todos, toca. Aqueles irmãos que se encontram em seus lares, clínicas, casa de saúde, hospitais, onde tiver um irmão enfermo, que ele seja tocado. Nossos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia, hemodiálise, dá-lhes força também. Pedimos também a nossa irmãzinha Sheila, irmã Dulce, Maria Teresa, todos, pelos nossos irmãos moradores de rua. Toca a todos, protege-os. Protege-os da violência, das doenças. Nessas noites frias, Jesus, envolva-os, aqueça. Sacia a fome e a sede de todos. Toca a todos, toca. E te pedimos, Jesus, pedimos, Pai, pela casa de Francisco de Paula, a nossa casa, a casa do amor. Intua sempre seus médios, dirigentes, todos os trabalhadores, para que possam levá-la ao lugar que ela merece. E cada vez mais fortalecida, esteja sempre de portas abertas para nos receber nos nossos momentos de aflição. E que, irmã, gotículas sejam jogadas sobre todos nós, para nos imunizar. Fortaleça-nos nesse momento. Obrigado, Pai. Obrigado pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja, Pai. Muito obrigado. Graças a Deus. Dona Clélia, a senhora quer aproveitar esse momento agora e ler a página? Pronto, está me ouvindo? Sim. Então, tá bom. Nós, em todas as nossas reuniões, né, nós costumávamos ter o momento da irradiação e o momento da prece pelos desencarnados. Nessa reunião virtual, nós não fazemos a prece pelos desencarnados. Nós colocamos, né, falamos com as pessoas para colocar o nome, né, nós temos um site, uma coisa assim. Mas hoje nós não vamos fazer uma prece por desencarnado, não. Mas nós queríamos fazer uma pequenina homenagem a um irmão nosso, da nossa congregação, trabalhador, há muitos anos, né, da nossa casa, e que hoje foi o dia da sua partida. Então, nós queremos ler só uma mensagem para que todos nós possamos prestar nessa mensagem esse nosso carinho, essa nossa homenagem. E nós lembramos, então, de Victor Hugo. Victor Hugo era um poeta, era um romancista francês que viveu no século XIX. E ele falou da vida e da morte, não é? Dizendo que a cada vez que morremos, nós ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera para outra sem perda da personalidade, tornando-se cada vez mais brilhante. Então, esse textozinho que nós vamos ler chama-se Partidas e Chegadas. Quando observamos da praia um veleiro afastar-se da costa,
navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando mar azul e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequenino ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho, com a mesma capacidade que tinha quando estava próximo de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao porto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou. Apenas não o podemos mais ver, mas ele continua o mesmo. E talvez no exato instante em que alguém diz, já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar, lá vem o veleiro. Assim é a morte. Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, dizemos, já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não, certamente. Apenas o perdemos de vista. O ser que amamos continua o mesmo. Sua capacidade mental não se perdeu. Suas conquistas seguem intactas, da mesma forma que quando estava ao nosso lado. Conserva o mesmo afeto que nutria por nós. Nada se perde, a não ser o corpo físico, de que não mais necessita no outro lado. E é assim que, no mesmo instante em que dizemos já se foi, no mais além, outro alguém dirá feliz, já está chegando. Chegou ao destino levando consigo as aquisições feitas durante a viagem terrena. A vida jamais se interrompe, nem oferece mudanças espetaculares, pois a natureza não dá saltos. E cada um leva sua carga de vícios, virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar desnecessário. Então, meus irmãos, a vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Um dia, todos nós, né? Um dia partimos do mundo espiritual na direção do mundo físico, e no outro, partimos daqui para o espiritual, num constante ir e vir, como viajores da imortalidade que somos todos nós. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus. Muito obrigado, dona Clélia, por essa homenagem a quem se dedicou muito à casa e à causa espírita, né? Graças a Deus. Mantendo os nossos pensamentos elevados, com muito amor. Agora só nos resta agradecer por esta noite. Por esta noite que tanta coisa nos foi servida. Então, só nos resta agradecer e pedindo ao nosso irmãozinho João, por favor, faça essa prece de agradecimento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Deus de infinito amor e misericórdia,
Jesus, nosso guia e modelo, Francisco de Paula, mentor da nossa casa. Só temos a agradecer a esta oportunidade que nos foi disponibilizada para estarmos aqui presentes para mais essa noite de estudos. Muito aprendizado. Agradecemos também a falange médica do Dr. Bezerra de Menezes, trabalhando incessantemente para aliviar o sofrimento de muitos enfermos, tanto do plano espiritual como aqueles que se encontram no plano terrestre. Muito obrigado por tudo. Muita gratidão. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Assim, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como encerrada a reunião da noite de hoje, agradecendo a presença de todos e suplicando ao nosso Pai que nos proteja. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja. Agora, um minutinho, por favor, da atenção dos senhores, para nossa irmãzinha Márcia ler o boletim da casa. Boa noite a todos. Nós queríamos falar sobre a campanha de Natal, que este ano a meta é a de atender 384 crianças. Então, colabore com qualquer valor, depositando em uma das contas da congregação e enviando o comprovante para o número do WhatsApp que está informado no cartaz de divulgação. Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de médico, de qualquer especialidade. Nós também estamos aceitando doação de fraldas de tamanho G, EG e XG da Big Frau, roupa íntima G e EG, feminina e masculina, luvas de látex M e G. Entregas diretamente no lar, na Rua Filgueiras Lima 99, Riachuelo. A gente também tem uma campanha para doação semanal de hortifruti lá para o lar. Se quiser colaborar, deposite numa das contas da congregação e envie a cópia do comprovante para o WhatsApp 997866525. Nós temos no site da congregação a prece pela humanidade. O site é www.cefp.org.br. A prece pela humanidade a gente realiza diariamente às 21h30 em nossa residência, lendo uma página do Evangelho segundo o Espiritismo e fazendo a prece. Caso queira, envie o nome das pessoas para as quais deseja solicitar irradiação, selecionando lá no site Pandemia, Irradiação e Prece à Distância, e clique no link para acessar o formulário e incluir os nomes. A prece pelos desencarnados, toda segunda-feira às 18h30. Os benfeitores espirituais irão prover o auxílio necessário aos nossos irmãos. Basta incluir o nome do ente querido. Lembramos que a prece deve ser dirigida a Deus ou a Jesus, jamais invocando o irmão desencarnado. O link para o formulário, para incluir o nome, também está no mesmo local, Pandemia, Irradiação e Prece à Distância. Estudos doutrinários. Nós temos vários cursos que estão sendo realizados virtualmente. Basta acessar lá no site o menu Pandemia, Estudos à Distância. A relação de cursos está lá disponível para todo mundo. Muito obrigada, boa noite. Mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite a todos.